Olá para você que está acompanhando esse ciclo de aulas comemorativas dos 20 anos desse projeto culturabrasil.org, esse projeto que começou na época do GeoCities, lá nos anos 90, 1995, com um site chamado Núcleo de Informações sobre Acupuntura na Internet. Depois, a GeoCities foi extinta, esse serviço, e passei a administrar isso direto num domínio que não era o acupunturabrasil.org, era o acupuntura.pro.br. Depois cedi esse domínio e passei a transferir esse projeto para um domínio maior, que é acupunturabrasil.org. Estamos aí desde 1995 continuamente fornecendo grande parte do conteúdo sobre a acupuntura Brasil, sobre a acupuntura, né, e medicina chinesa na internet, boa parte dele gratuito, e de uns anos para cá uma parte especial, uma área VIP, digamos assim, que é o conteúdo premium, mas todas essas aulas aqui que nós estamos produzindo são de acesso gratuito, são praticamente um curso introdutório na medicina chinesa. Então, eu sou Efraim Ferreira Medeiros, vou acompanhar vocês, vou guiar vocês aí nessa aula sobre 5 movimentos ou 5 elementos. Essa aula contém trechos adaptados de um livro espetacular, um livro excepcional, que é esse em inglês, Aromatherapy for Healing the Spirit, do Gabriel Mojai, um dos grandes papas, digamos assim, da aromaterapia moderna, e também é praticante de medicina chinesa. Tradução da minha querida Emília Kiyohara, da Aromaflora, e fiz uma revisão nesse texto. E vou usar uma parte alguns trechos nessa aula sobre 5 movimentos, porque o Gabriel Mojai ele tem uma visão bastante interessante que vocês vão poder acompanhar na questão dos 5 movimentos. Alguns chamam de 5 elementos, é mais conhecido no Brasil como 5 elementos, né? Mas o nome em chinês, esse Wu, Xing, Wu é 5. Xing, ele dá uma ideia de movimentação, não uma ideia de elemental como a ideia grega, né? Mas uma ideia de movimento, de transformação, algo que um agente de transformação. Então esses 5 elementos são metáforas, eles estão aqui, né? O fogo, a terra, o metal, a água e a madeira. Se você é descendente de orientais, oriental, entende o japonês ou o chinês, com caracteres semelhantes, né? Você consegue entender aqui. Mas pelas cores você já vai entendendo, né? A terra, o metal, a água, a madeira. E vamos começar aqui com o elemento água. Ele é o primeiro dos 5 elementos, numa concepção, ou seja, eu escolhi, vários professores escolhem explicar o elemento água como primeiro, né? Porque pode ser entendido como uma energia condensada. Ou seja, durante essa apresentação nós vamos falar sobre uns ciclos de expansão e retração. Então, o elemento água seria entendido como uma energia condensada. Sempre quando eu falar sobre energia aqui, você entenda Qi, tá? Também estou usando uma tradução que é bastante controversa, essa questão da energia, mas é bem conhecida no Brasil. Mas tenha em mente essa Qi e vá buscar nas apresentações que a gente fez alguns slides aqui sobre o significado de Qi em outra aula, né? Então tenha na cabeça que quando eu falar energia, muitas vezes eu vou falar Qi, mas muitas vezes eu falo energia por esse vício que a gente usar energia no Brasil, né? E até nos Estados Unidos, na Europa se usa energy, né? Energia condensada e relativamente estática. Seria a fase Yin, refletindo a dormência do inverno e a noite. Embora a água represente um estado flutuante de descanso, ela contém em si o potencial de crescimento e de regeneração. É por esse motivo associado como a verdadeira, ela é por esse motivo associada como a verdadeira origem da vida, com a força procriadora e o desejo de sobrevivência. Então a água está relacionada com os processos básicos, esse agente, esse elemento, esse movimento água está relacionado com os substratos básicos para a procriação, desejo de sobrevivência, crescimento
e regeneração. É como uma semente de uma planta, né? Já a madeira é indicativo de uma energia em ascensão e aceleração. Seria o broto, né, de uma semente. Ela brota, ela está em plena ascensão, como um senso de despertar que vem com a primavera e amanhã. Nesse estágio de transformação, as forças contidas e latentes da água são excitadas e ganham direção. Isso é importantíssimo sobre o ponto de vista psíquico, psicológico. Várias, hum, vários tipos de paciente que tem depressão, e é uma depressão que é associada ao elemento madeira, eles relatam que constantemente durante a anamnese que eles estão sem direção. A minha vida perdeu direção, eu não consigo enxergar uma alternativa, não consigo ver uma saída para esse problema, e aí por isso eles entram em depressão. Então você já logo acende o sinal de alerta que essa depressão pode ser, né? Não é porque ele tem esse sinal que vai ser necessariamente, mas é um forte indicativo, um forte indício, levando a gente ao universo de madeira, fígado, vesícula biliar. Seriam esses os meridianos, os pontos que devem ser estimulados. Mas é sempre bom checar, confirmar. Isso é apenas um indicativo, um forte indicativo. O elemento madeira é frequentemente associado com movimento e evolução. A pessoa perde a capacidade de, quando entra em depressão, ela perde a capacidade de fazer esse movimento, é uma estafa, digamos assim. Uma pessoa entra em estafas. Normalmente são pessoas que elas têm a tendência a trabalhar muito, né? Workaholic, e de repente para tudo, cansa, não quer sair da cama, seria uma estafa. Elemento fogo, símbolo da energia mais expansiva, ou seja, fogo, né? Irradiante. Ele é o Yang no seu auge. Ele é o elemento, o movimento do verão, do meio-dia. O fogo toma a urgência de movimento da madeira e evolui essa urgência, dando-lhe uma razão de ser, um senso ideal. Não vamos esquecer que fogo está relacionado com o coração, e o coração é o grande juiz, o grande mestre, o imperador dos sentidos, né? Então, é ele que dá senso de direção, razão na filosofia chinesa, ela está relacionada ao coração. Isso você encontra em todos os clássicos confuciano, ou clássico taoísta, como Zhuangzi, ou Xuanzu, o Xunzi também, são clássicos do confucionismo. Você encontra essas definições de coração e mente juntas. Por ser uma energia muito refinada e sensitiva, ela é associada com a atenção consciente e a autoidentidade. Então, questões de perda de autoidentidade ou dificuldades nessa área podem levar a depressões com característica fogo, né? Aí você teria que usar pontos de coração, pericárdio, triplo aquecedor, intestino delgado, e técnicas associadas para reforçar esse elemento, esse movimento. Coração tem muito a ver, o fogo tem muito a ver também com questões emocionais. A pessoa que é traída, perde a alegria de viver, enfim. É preciso um trabalho, tanto com a acupuntura, como no caso do Gabriel Modiai, ele coloca óleos essenciais, que é um trabalho interessantíssimo, que vale a pena você conferir, né? E você consegue trazer o reequilíbrio, né? Retomar o reequilíbrio desse movimento fogo, restabelecendo o equilíbrio de todo o pentagrama, como a gente chama, os 5 elementos ali. A Terra é energia em seu estágio indescendente, no movimento generalizado em direção à forma materializada. Terra é predominante no verão tardio, seria aquela final ali, um período de chuvas, né? E no início do outono, a estação da rica produtividade, da colheita, né? De várias plantas, de várias
alimentos ocorrem na China no outono e também durante o período da tarde. O movimento Terra ele toma o ideal inerente do fogo e torna esse ideal real. Ele materializa esse ideal, impregnando esse ideal com a intenção. Quer dizer, a característica do elemento Terra é esse I, né, YI, que é a intenção, com a concretização, o espírito com a forma corporal. Ou seja, ele incorpora um ideal. É o início dessa incorporação de um ideal. É muito importante essa relação terra e fogo, mãe e filho, né? Fogo é mãe, terra e filha. É extremamente importante, porque é de onde sai uma série de questões que são, nos nossos tempos modernos, elas são muito presentes, como, por exemplo, a ansiedade. Né? A ansiedade da pessoa tentar idealizar uma situação, mas não conseguir concretizá-la. Essa ansiedade pode levar a uma frustração, e essa frustração normalmente está relacionada com o fígado. Né? Então, esse triângulo, que seria o fígado, dando impulso a uma ideia. O fígado, eu diria, elemento madeira, né? O elemento fogo tomando essa ideia, dando uma direção, e o elemento terra tentando concretizar. Quando isso falha, né? E nos tempos modernos você vê muito isso, frustrações, a pessoa quer ter, sei lá, às vezes tem desejos materiais que não consegue alcançar, tem desejos emocionais, enfim, não consegue ter um casamento feliz, não consegue ter uma vida familiar compatível com o que ela idealizou, né, o que está dentro do coração dela, com os anseios dela. Ou quer comprar um carro e não consegue ter o dinheiro, enfim, isso pode levar a um desequilíbrio nesses três elementos, né, e consequentemente em todos os outros. Mas a chave do tratamento seria esse triângulo aí: madeira, fogo e terra. Então terra seria a hora de incorporar tudo isso, tomar forma. Agora, por fim, metal. Metal seria, de fato, né, essa incorporação, porque metal é corpo, né? Metal é alma corpórea. A gente vai ver daqui a pouco. É o estágio final. Um metal ele está dentro da Terra. Você acha o ouro, né, o minério, como um estado de um cristal ali, uma pedra semi-preciosa, uma ametista, enfim. Você acha aquilo dentro da Terra, é claro. Você não acha aquilo no céu, na água. Então ele representa um estágio de consolidação dessa terra, né, desse trabalho, né, que foi feito de cristalização, digamos assim, dessas ideias, ideais dentro da Terra. Então, por isso que Terra é mãe de metal. Né? Então, dentro da Terra você encontra o metal. Energia em coligação e sintetização da fase Yin de transformação. Metal torna a natureza formativa da Terra e a refina, adicionando ordem e definição. A estação de metal é o outono e é relacionado à noite, o período de aquiescência e reflexão. O elemento metal também é associado com uma urgência de integração e também a necessidade de se manter distância. Os 5 elementos não são nem isolados e nem sólidos. Eles são fases de um processo energético contínuo. Então aí está a diferenciação primária dos 5 elementos, gregos, né, que seriam mais relacionados a fases estáticas, isoladas, sólidas. Né. Nesse caso não, são processos dinâmicos, tanto que atualmente são traduzidos como movimento. Eles são fases ou 5 fases também. Essa é uma outra tradução, você vai ver em livros, né? 5 phases, 5 fases, 5 elementos, 5 movimentos, enfim. 5 agentes também, né? Agentes de transformação. Alguns livros em inglês apresentam essa tradução, 5 agentes. E a palavra em chinês é Wu, W, Xing, X-I-N-G, Xing. Eles são fases de um processo energético contínuo que podemos observar potencialmente em todos os aspectos da vida. Ciclos. Os elementos sucessivos nutrem-se mutuamente enquanto
os relacionamentos intermediários impõem restrição e constrição e trabalham para prevenir desequilíbrios. Ciclo de geração, chamado ciclo Shen, ou Shen, em uma análise simples de evolução, onde depois do nascimento vem a infância, a adolescência, a maturidade e a velhice, respectivamente, fica fácil entender que um elemento gera o outro e, consequentemente, também ele é gerado. Dessa forma, podemos dizer que madeira é mãe do fogo. Vamos acompanhar aqui com a setinha do mouse, né, no slide. Madeira é mãe de fogo, filha de água, ou seja, madeira é filho de água. E aí surge uma regra, chamada regra mãe e filho, muito importante na seleção de pontos de acupuntura. A tonificação da mãe, ou seja, tonificando água, você tonifica o filho. Sedando o filho, você seda a mãe. Então, se você quer tonificar, por essa regra, mãe-filho, você quer tonificar o elemento madeira, vamos supor que o paciente tenha aquela depressão, eu comentei, depressão tipo madeira. Então você quer tonificar essa madeira. Você pode abrir, utilizar, né, pontos de água, ou um ponto chamado ponto água de madeira, porque dentro de cada um desses elementos, ou seja, o fígado ele tem um ponto fogo, um ponto terra, um ponto metal, um ponto água e um ponto que é dele mesmo, um ponto madeira. Então você vai poder usar um ponto água de água e um ponto água de madeira, fortalecendo assim a água, portanto tonificando o elemento madeira. A ideia é muito simples, né? Regar uma planta, né? uma árvore, um arbusto, quando chove, você está colocando água, né? A madeira necessita de água, né? O fogo ele necessita da madeira, né? Sem madeira, sem aquele combustível, carvão, madeira, o fogo ele não prospera. Então, se você quer tonificar fogo, por exemplo, seguindo aqui nessa regra, você vai utilizar um ponto madeira e um ponto madeira dentro do fogo, tonificando assim o elemento fogo. Agora, se você quer dispersar o elemento madeira, o paciente tem muita raiva, tem ataques de fúria, a energia está aqui congestionada, tem cefaleias fortes, e depende da cefaleia, claro, tem cefaleia de tudo quanto é tipo, mas é uma cefaleia relacionada a fígado, né, vesícula biliar. Você tem que sedar um ponto fogo, pela regra aqui, né? Sedação de filho gera sedação de mãe. Eu estou indo mais devagar nesse ponto para que não fiquem muitas dúvidas. Espero que vocês estejam entendendo. Sedando o fogo, você vai sedar a madeira. Sedando a mãe, o filho, perdão. Sedando o filho, você seda a mãe. Então você vai seda um ponto, dispersa, né? Alguns chamam de dispersão, um ponto de fogo e um ponto fogo que existe aqui dentro da madeira também, né? Fogo de madeira. Se não me engano é F2, fígado 2. Então, já se você quiser fazer o contrário, é regar, é colocar água para produzir madeira. E se você quiser tirar aqui, sedar, é tirar do fogo para tirar madeira. O mesmo acontece com todos os outros elementos, tá? Metal, você tem que tirar água para tirar metal. Então, sedar a água para sedar o metal. Tonificar terra para tonificar o metal. Então, e assim por diante. E aí tem outro ciclo, chamado ciclo de controle, o ciclo Ko. O ciclo de controle, também conhecido como ciclo de dominação, é a maneira pela qual a manifestação, ou a energia, é controlada, contida. Os relacionamentos mútuos de geração e controle entre os elementos são um bom modelo
de alguns processos autorreguladores de equilíbrio que podem ser encontrados na natureza e no organismo. Ou seja, alças de feedback, enfim, existe um controle. Nosso corpo controla os hormônios, o nosso corpo controla a produção e a eliminação de uma série de substâncias, seguindo um modelo que pode ser comparado a esse ciclo de geração e controle. Ele se encaixaria, em alguns casos perfeitamente, outros não tão perfeitamente, mas é um modelo interessante de aplicação para entender também processos biológicos no nosso corpo e na natureza também. E até em gerenciamento de processos, ou seja, o grande mal na política do Brasil e do mundo, na economia dos países capitalistas e até dos socialistas, é falta de controle, falta de ciclo-cor. Isso é uma frase que eu nunca esqueço, que foi dita pelo mestre, pelo Dr. Wu Tuquan, quando comentou que o mundo precisa de mais controle, né? Senão a corrupção ela toma conta. Em todos os países aí, não só no Brasil, vários países do mundo, ou então gastos excessivos que acabam gerando crises, como aconteceu nos Estados Unidos em 2008, por aqueles subprimes, sem controle, né? Capitalismo sem controle, vai emprestando dinheiro até para cachorro, para todo mundo, vai criando título, uma hora isso estoura, arrebenta esse ciclo de falta de controle. Então serve até para isso. Contra a dominância existe também a relação onde um elemento dominado passa a se rebelar contra o dominador, onde teremos a madeira lesando o metal, metal lesando ou contradominando o fogo, fogo lesando a água lesando a terra, terra lesando madeira. Esta é uma relação anormal, patológica e perigosíssima, diferente do ciclo Shen ou Ke. Então é uma situação muito perigosa, onde você tem aqui o elemento, o metal, ele corta a madeira, né? Ele é um machado, ele corta a madeira. A madeira, ela se finca na terra. Isso eu estou explicando o ciclo de controle, tá? A terra, ela limita o caminho da água, ou seja, os rios, os lagos, uma represa, ela represa a água, então, portanto ela controla a água. Para você controlar uma inundação ou controlar um fluxo de água, você coloca a terra ali, barricadas, enfim. A água apaga o fogo. E o fogo derrete o metal. Então esse é o ciclo de controle. Mas quando acontece o contrário, é uma situação extremamente perigosa. Ou seja, a madeira ela deveria ser dominada pelo metal, mas a madeira nesse caso ela domina o metal. É como um neto, porque essa regra também se chama, a primeira regra se chama mãe e filho. Então esse ciclo de controle ele dá também origem a uma regra chamada regra avó e neto, ou avó e neta, ou avô e neta, enfim, relação entre avós e netos, onde você tem, por exemplo, metal. Metal, ele é mãe de água e avô ou avó de madeira. A água é mãe de madeira e avô ou avó de fogo. O fogo, ele é mãe da terra, mas ele controla. Ele é avô de metal. Isso se deve a um aspecto cultural. Na China, quem cuida dos filhos são os avós. Os pais eles vão para o campo, na China rural, né? Eles vão para o campo trabalhar e os avós ficam em casa cuidando do neto, dando educação e suporte. Quando o avô ele é permissivo, o neto ele se torna um pequeno imperador. Né? Bate na cara do avô, do pai, enfim, faz o que quer. Isso seria falta, isso seria uma contradominância. Né? Exatamente o que eu quero explicar aqui. Agora, quando o avô é super repressivo, bate no neto, e reprime demais, não deixa a criança brincar, enfim, ele está exercendo uma super dominância que é prejudicial também. Tudo deve ter equilíbrio, né? Então, a água, vamos falar um pouco mais sobre a água, vamos entrar um pouco mais no universo da água.
A água está relacionada com o inverno, com rim e bexiga e com a vontade. O elemento água representa a energia Qi em seu estado mais consolidado e essencial. Como a semente de uma planta, ele contém em si o potencial do desenvolvimento e da continuidade da vida. Do ponto de vista arquetípico, seu principal propósito é ser e permanecer, como o instinto de sobrevivência, desejo. Os principais órgãos associados ao elemento água são os rins. Os rins chamam a vida, né, para a vida o que está dormente, selado. Eles são os órgãos naturais de abastecimento e o local onde as secreções estão contidas. Então tem uma série de hormônios, né? Eles dão também suporte para a questão sexual na medicina chinesa, o desejo sexual, o desejo de sobrevivência, questões relacionadas a fobias. A grande parte das fobias na medicina chinesa, elas são vistas como desarmonias de rim, então isso é importante, né? Síndromes aí de pânico, fobias, perdão, elas podem ser tratadas tonificando o elemento, o movimento água, enfim, questões de desenvolvimento, retardo no desenvolvimento intelectual, retardo no desenvolvimento do sistema, paralisia cerebral, por exemplo, você pode amenizar-se se for tratado logo na fase inicial. E aqui na China, eles tratam e fazem acupuntura em crianças bem bebê. Tá? Isso é mito, que não se deve fazer. Lógico que não faz em ponto de moleira, enfim, mas há uma técnica para paralisia cerebral em que o doutor, eu já vi isso em Mianhan, um doutor famosíssimo, o doutor Chen Jin, ele vai picando o canal do Mai, o vaso governador, desde o primeiro ponto, né? Pega o bebezinho ali e vai picando. Pica o do Mai um ponto, sobe um, vai picando. O bebê não tem um meridiano ainda completo, né? Os pontos. Então ele vai trabalhando o meridiano, né? Naquela região do Dumai, de baixo para cima, né? Até chegar próximo ao VG14, VG15 ali. E faz acupuntura também na cabeça, né? do neném. Então, e com efeitos espetaculares, tanto que vem pessoas de outras províncias, enfim. Então vale a pena, se você já é acupunturista e está acompanhando essa série de programas, vir aqui conosco, com acupunturabrasil.org, com o SEATA, para a China. Nós oferecemos estágio. Se você quer conhecer essa técnica, nós oferecemos um estágio nesse hospital onde eu vi essa técnica com esse doutor, né, inclusive vários outros. E não é o caso aqui da aula explicar essa técnica, mas existe. Né? E trabalha-se muito a questão da água, né? Essas questões de paralisia cerebral, retardo no desenvolvimento, questões de crescimento também, né? Criança com baixa estatura, mas que pode ainda ganhar altura, ainda está em uma idade que ainda é possível dar um estímulo. Também se trabalha o elemento água. Continuando a aula aqui, eu gosto de passar, né, por essas histórias, né, dar essas voltas, mas eu acredito que é importante, né, para não só colocar o conteúdo da aula, mas colocar um pouco das coisas que eu vejo aqui na China há tantos anos. Já são 10 anos de China, tentando, inclusive, atrair vocês também para vir aqui estudar, porque é incrível, é fantástico. Então, seguindo aqui, voltando para o tema. Os rins, além de tudo, abrigam um aspecto da psique conhecido como vontade, ou Zhi, o espírito do qual extraímos a força de vontade, o vigor e a sede de viver. Então, um paciente com depressão já tem pensamentos suicidas, né? A primeira coisa que você deve fazer desse paciente é estimular a força de vontade dele de viver, não com palavras. Não fale para um paciente que está nessa situação, faça alguma coisa. Você deve reagir, você deve tomar uma atitude na sua vida, porque a primeira atitude que ele vai fazer é chegar numa janela e se jogar, entendeu? Não, você deve primeiro, na minha opinião, um paciente que está nessa situação,
incitar nele um senso de proteção, né? Proteja-se, alimente-se bem, enfim, corra atrás desse aspecto, porque você está indo atrás, dando um passo atrás, que é o metal. Metal é proteção, metal é corpo, né? Cuide bem desse corpo, faça exercícios, vamos caminhar, vamos comer bem, vamos mudar essa alimentação, indo lá atrás no elemento terra, né? E aí você pega o ciclo de mãe e filho, e aí você consegue, de fato, tonificar o elemento água. A sabedoria é a mais alta expressão do elemento água. A sabedoria nasce da mente que possui um firme fundamento, o resultado da vontade, que é profundamente arraigado e serenamente criterioso. Então, o ápice de água seria o grande, a grande mensagem da água seria a sabedoria, né? Agora a gente entra em madeira. Entramos agora em madeira, relacionado com primavera, com fígado e alma etérea. O elemento madeira representa a energia, o Qi, num estado expansivo e ascendente, como o broto de uma planta, foi falado aqui já. Ele incorpora o crescimento ativo. Nessa fase, a força vital latente da água, da semente, ela despertou e toma uma direção. Ela vai em alguma direção. Aquele broto sobe, vai para alguma direção. Às vezes vai para o lado, enfim, ele toma direções. Né? A vontade dos rins é canalizada com um senso de propósito. Então, isso é madeira, dar senso de propósito. O olho, né? A relação da madeira com o olhar, com os olhos, com o planejamento, com o olhar à frente. É como um jogador de xadrez olhando 20 jogadas, 10 jogadas para frente. Então, ele tem que cultivar esse elemento madeira, ele tem isso inato nele, né? De olhar e planejar toda aquela estratégia. Ou um líder de uma empresa planejando os movimentos que aquela empresa vai fazer, né, as ações numa empresa, e enfim, isso seria o elemento madeira. O elemento madeira na natureza está aparentemente está aparente não somente na chegada da primavera, mas também no processo global de evolução, supervisionando os ciclos e os ritmos do corpo. Ele governa nossa necessidade de desenvolvimento e a capacidade de adaptação. No nível básico, o elemento madeira está, portanto, relacionado com movimento, motivação, crescimento e com fluxo harmonioso da vida. Quando você perde isso, ou seja, o paciente ele não chega no nosso consultório, raramente, quando ele faz manutenção, ele chega nesse estado, né? Motivado, harmonioso, mas normalmente nós pegamos o paciente com a falta, com o problema em alguma dessas esferas, né? Então você vê o paciente desmotivado, sem vontade de crescer, né, na vida, se sentindo perdido, né? Se sentindo bloqueado nesse fluxo da vida. Como eu comentei, a depressão madeira ou situações em que o paciente se sente muito irritado é como você está numa fila de banco, né, com pressa, e aquela fila não anda. É basicamente você está num supermercado e a fila do supermercado não anda. Você tem um compromisso, você precisa fluir, né? E está travado, está num engarrafamento no trânsito, e a aula está para começar daqui a 10 minutos e parou o trânsito. E aí, essa sensação que você sente, né, de iminência de que alguma coisa vai se perder, né? Vou perder o avião, eu vou perder o trem, eu vou perder o fluxo da vida, entendeu? Eu vou perder esse trem da vida. E quando ocorre, quando de fato ocorre, quando você perde, aí entra a questão da depressão, né? Quando não ocorre ainda, entra essa ansiedade, essa irritabilidade. Pô, anda logo, essa fila não anda, que droga, você fica batendo o pezinho ali no chão, né? Uma aula chata que não termina, né? Você fica ali batendo o pezinho, querendo ir embora, enfim. E quando você perde alguma coisa, você pode entrar em depressão. Você pode pegar o paciente em vários estados, né? Quando a fila ainda está, quando a gente tem ainda uma perspectiva de completar um projeto,
mas não é uma ansiedade de fato. Ela está relacionada, ela produz ansiedade, mas está relacionada com essa tensão, com essa irritabilidade, com esse estado de nervos à flor da pele. Seria muitas mulheres, por exemplo, na TPM, né? Elas, numa fase da TPM, elas têm com os nervos à flor da pele. Isso é a chamada estagnação de Qi no fígado. Você resolve isso com muita facilidade. A TPM ela é muito responsiva à acupuntura. 3 ciclos, normalmente 2 ciclos, a paciente já está bem melhor, né? Ou às vezes até estabilizado. E normalmente você trabalha madeira. Lá vou eu aqui fugindo novamente, dando voltas aí, mas espero que essas voltas sejam úteis para o seu. Sejam informações úteis para o seu ferramental aí terapêutico. Madeira, o principal órgão do elemento terra, do elemento madeira, perdão, é o fígado. O fígado tem a função de um líder militar que se destaca em seu planejamento estratégico. Acabei de falar aqui de um líder de uma empresa, um líder militar também. Ele é a residência da alma etérea, chamada Hun, ou a parte espiritual do homem. Isso está no livro do Imperador Amarelo também. Não exatamente assim, mas mais ou menos. Assim como os rins abrigam a força de vontade, o fígado provê residência à alma etérea, esse Hun, o sutil e expansivo aspecto da psique que relaciona a mente individual com o universo, com a mente universal. A fonte dos nossos sonhos e visões, importantíssimo isso, principalmente para você que é psicólogo, né? Eu não sou psicólogo, mas eu acho que para os psicólogos é importantíssimo esse trecho aqui, né? A fonte de sonhos e visões. Nós obtemos da alma etérea o senso de propósito e a direção na vida. Então, é importante aí. A alma etérea providencia a mente com o movimento e com adaptabilidade. Outra coisa importantíssima: crianças com dificuldade de adaptação, adultos que mudam de emprego, mudam de ambiente, têm dificuldade em se adaptar, pessoas que trazem bagagens, né, de medo vindas de outros relacionamentos, né, e começam outro relacionamento, mas não conseguem se adaptar. Né, ela carrega aqueles medos da água, né, aquelas fobias que vêm da água, e acaba despejando isso dentro de uma nova relação, seja através de ciúmes, seja através de comportamentos, explosões de raiva, enfim, ela não consegue se adaptar, permitindo a ambos a capacidade de introspecção e com o poder de projetar isso para o exterior, os olhos, né? Assim como o fígado, ele possui a função reguladora, né, o Hun, auxiliando a manter o equilíbrio emocional, freando os extremos de excitação e também os extremos de inércia. Então, nas situações patológicas, quando você não tem esse Hun trabalhando bem, você pode ter extremos de excitação, irritabilidade, ataques de raiva, a pessoa que fala, que xinga, né, ocorre muito, não só com mulheres em DPMs, mas homem também, né, xinga uma pessoa, pavio curto, né, e depois vai pedir desculpa. Pô, não sei como onde eu estava com a cabeça para falar isso. Nossa, falei besteira, falei porcaria, entendeu? Ou inércia, a pessoa não sai do lugar. Vamos, filho. Vamos embora. Ah, não, tô cansado, não quero. Não. Vamos fazer alguma coisa. O que você quer? O que você está planejando? Ah, qualquer coisa tá bom. Né? Vamos que vamos. Isso, elemento madeira. Como fundação da alma etérea, o fígado é chamado de órgão de resolução, o armazém do propósito, da decisão, da coragem. Ele é o planejador, o organizador e o aventureiro dentro de todos nós. Então, elemento madeira seria esse general, esse planejador, esse líder, né, de gerenciamento de projetos, digamos assim, manager. O elemento fogo é a expressão máxima da energia Ti, ou do Ti, né, em sua máxima exuberância, e como uma flor, protótipo do esplendor, da atração
e da autorrealização, ou seja, o elemento fogo, ele representa a vitória de uma planta, ele representa a vitória de um ser humano, né? A expressão mais sensível de um ser humano, que é o amor. E essa, essa flor só vai se expressar, só vai se abrir em determinadas condições, em determinado tempo, e ela se abre mostrando toda a beleza, né, da, da natureza, atraindo insetos, enfim, para polinizar, e isso leva, é a forma das plantas se reproduzirem, e isso vai levar ao fruto, que é a próxima etapa, a etapa terra. Então, fogo seria a sensibilidade humana na sua expressão máxima. Enquanto o elemento água é a fonte da nossa direção básica, canalizada e direcionada pela madeira, o elemento fogo providencia um sentido do senso ideal, um meio de reconhecimento que verdadeiramente nos satisfaz. Sem isso, podemos ter energia e propósito, mas faltará autoentendimento para o sucesso e encontrar a alegria. Ou seja, você consegue as coisas, mas você não consegue muitas vezes obter alegria naquilo que você faz. Você tem até sucesso, tem pessoas que conseguem ter sucesso na vida, mas não têm alegria, são deprimidas. O órgão central do elemento fogo é o coração. Além do seu papel de circular e governar o sangue, o coração é a residência dos processos mentais e emocionais. Alguns traduzem como mente, com letra maiúscula, o Shen, né? Da supraconsciência em todas as formas, dirigindo a função do pensar, do sentir, aí vem as emoções, não é apenas a mente, da memória e da imaginação. Shen é o foco de toda atividade mental e a fonte de autoconsciência. É importante lembrar, é um assunto relativamente avançado, mas já tento colocar isso para vocês. Inclusive é tema de uma aula em outro projeto, que é uma aula sobre Shen, no projeto Medicina Chinesa Clássica. O Shen ele pode ser, no livro do Imperador Amarelo, tanto uma categoria que engloba vários outros tipos de processos mentais, como, ou no Ocidente se denominou, na França, como entidades viscerais, como o Hun, o Po, o Zhi ou o Yi, todos eles são Shen. Eles se enquadram dentro dessa categoria Shen, mente, emoções. Quanto o Shen pode ser o Shen ele mesmo, o Shen que reside no coração, um aspecto específico ligado ao sangue, ligado aos vasos, enfim. E para mim ficou fácil diferenciar isso, apesar deles terem o mesmo nome, são conotações diferentes, porque em vários trechos do livro do Imperador Amarelo, ele se refere a Shen, mas às vezes você fica perdido. Você tem que entender pelo contexto se ele está falando do Shen do coração, específico, aquele Shen, ou é o Shen de uma forma geral, os processos mentais todos. E eu entendi, pelo menos particularmente, como se você, por exemplo, tem São Paulo e Rio de Janeiro, que tem o estado do Rio de Janeiro, que engloba várias cidades, né? Barra Mansa, Resende, Cabo Frio, e a capital, né, desse estado, que também se chama Rio de Janeiro, que engloba bairros, ela tem a sua própria característica. Ipanema, Copacabana, Meia, enfim. E você tem ali tanto o Rio de Janeiro cidade, né, que aí seria o Shen ligado diretamente ao coração, quanto o Rio de Janeiro estado, que engloba outras, quer dizer, uma categoria, né, uma coisa que engloba outras cidades. Aí seria o Shen, que, como categoria englobando o Hun, o Po, enfim. Espero que tenha ficado mais fácil aí, não tenha complicado mais. Como uma fonte de harmonia emocional, como fonte de harmonia emocional, é também através do coração que experienciamos o calor e a ternura. Eu tenho um erro ali, como o coração tem sido sempre um símbolo de amor, assim, de acordo com a medicina oriental, ele é o órgão do amor e da afeição, como receptor e o doador da amabilidade emocional. A sensibilidade, a capacidade do ser humano em se doar. Então você encontra muitos pacientes que têm depressão ligada ao coração. Quando pacientes foram traídos, por exemplo, eles não conseguem mais abrir a sua flor novamente, digamos assim, para trocas. Eles se fecham
são até pessoas interessantes, atraentes, têm propostas, assim, são bons partidos, mas não conseguem desenvolver depois de uma traição, principalmente uma traição, não conseguem mais desenvolver uma relação de amor verdadeiro, né? Eles se esfriam esse fogo do coração, impedindo que essas flores se abram e tornando as suas relações interpessoais mais frias, né? Isso pode se refletir, inclusive, em questões sexuais, né? Frigidez, né? Impotência, porque o rim e o coração eles se comunicam. E o rim ele precisa do fogo do coração, porque é desse fogo que se produz o yang do rim, né? Assim, ele traz dentro do coração, desce esse fogo e ele alimenta o yang do rim. Então, qualquer processo emocional que impeça essa descida, essa comunicação entre rim e chama-se água e fogo, né? Rim e coração, pode causar processos como insônia, agitação, e por outro lado, impotência, frigidez, enfim, isso são assuntos mais para frente, né, na aula de síndromes e até para assuntos avançados, mas eu prefiro compartilhar aqui porque faz sentido. A maioria dos problemas psicológicos implicará subsequentemente, pelo menos em alguns níveis, um desequilíbrio dentro do elemento fogo, seja ele um problema localizado no Hun, fígado ou no Po, ou seja, você está lidando com Shen. Lidando com Shen, você está lidando com fogo, você está lidando com coração e é considerado o imperador, né, de todos os órgãos, o grande juiz ali, de todas as emoções. O entusiasmo, como eu acabei de falar, né, o entusiasmo de se relacionar com as pessoas, ter vida social e a espontaneidade que reflete o coração em harmonia pode tornar-se, quando sob estresse, uma sensação de nervosismo e agitação. Além disso, a sensitividade natural e a paixão do elemento fogo, caso ele se incendeie fora de controle, pode resultar em um indivíduo que se torna facilmente superexcitado e rapidamente ofensivo. A exaustão nervosa e a insônia são frequentemente as consequências desse processo de desequilíbrio. Drogas, por exemplo, como cocaína, elas, a partir do, do fígado, elas estimulam muito o fígado, né? E a pessoa se julga um super-homem, ela fica excitadíssima, ela fica fora de controle em muitos casos, ela se julga. São drogas que fazem a pessoa ter ali uma super sensação de poder e excitação. Isso reflete no coração e essa questão do fígado, ou seja, para você manter o fígado nesse nível de excitação, você usa uma droga externa, mas você acaba fazendo que essa droga tire recursos do rim, né? Então a pessoa perde din do rim para manter o fígado naquele estado de excitação, madeira, 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 para alimentar o fogo, né? Uma fogueira que é artificial. E esse é o caso de drogas. Então você tem que harmonizar quando você trata um paciente com drogadição por cocaína, por exemplo, é diferente da drogadição por outras substâncias, né? Cocaína especificamente, ou essas substâncias que causam grande euforia, né? Elas, o ideal seria você harmonizar fígado e tonificar a água desse paciente para acalmar esse estado de excitação e também as crises de abstinência. Outro assunto é apenas para dar uma visão geral e aprofundar um pouquinho para não ficar só nos slides aqui, não haver uma leitura de slides. O amor é a máxima expressão do elemento fogo. O verdadeiro amor irradia-se do centro do nosso ser e tem a qualidade de um abraço ou um sorriso. O amor possui o poder de restaurar a fé e a harmonia, e tem sido um ensinamento fundamental de quase todos os mestres espirituais. Razões práticas, né? Com amor você consegue trocar, você consegue viver como um ser humano, né? Sem amor você não consegue viver como um ser humano, você consegue viver como um bicho, não como um ser humano. Essa é uma não que os bichos não sintam amor, né? Eu quero dizer que o ser humano ele se torna desprendido, ou seja, ele se torna desprovido da sua capacidade de relação social
e de se doar, né? Então, nada em detrimento aos animais, por exemplo, um cachorro, um gato, quem tem, até peixes, né? Carpas, por exemplo, se você tem uma sensibilidade maior, você percebe que existe ali amor em todos os aspectos da natureza, né? Então, talvez eu tenha me expressado mal aqui, não necessariamente como um animal, mas desprendido ali, no sentido de vegetar, passar a vida vegetando sem nenhum tipo de relação social, sem troca, enfim. Mudamos aqui para o elemento terra, né, que está ligado ao verão tardio, ao baço pâncreas e ao intelecto, chamado I, YI. O elemento terra representa a energia Ti, ou o Ti, né, num modo formativo de concretização de respeito à geração e à manutenção da forma física, como os frutos de uma planta, né, a flor ela se transforma num fruto, o elemento terra incorpora nutrição e abundância. O amadurecimento da força da vida dentro daquilo que é palpável e sustentável, ou seja, tudo que ocorreu, todos os processos desde a semente, eles desencadeiam um novo ciclo que é, ou seja, eles desencadeiam um fruto, que seria, no caso do ser humano, um filho, né? O resultado de um trabalho, né? Sua tese de mestrado, enfim, isso seria terra, a concretização, né? o, o fruto daquilo tudo. E isso só é feito dentro daquilo que é possível, né? A semente ela vai dar a planta que é possível, não vai e aquela semente, aquela planta vai crescer de acordo com o, o meio ambiente em que ela vive, com as intempéries daquele ambiente, se ele está muito seco, se ele está muito úmido, ela vai se adaptando. Algumas morrem, outras não conseguem dar flor, né, e portanto não dão frutos, ou seja, como se fala na roça, não vinga, né, a planta. Outras florescem, dão frutos dentro daquilo que é possível. O elemento terra é apoiado nesse processo pelo poder de absorver e transformar características aí do elemento terra, baço, por exemplo, ele expressa essa característica. E associado no nível mental com um aprender, é muito importante isso, com um pensar e a capacidade de análise. Crianças com problemas de distúrbio de atenção, problemas na absorção de novos conhecimentos, enfim, dificuldade em acompanhar determinados conteúdos, pode ser refletido um problema que esteja ocorrendo no baço. E muitas vezes, a minha experiência, eu vi, né, e que isso tinha relação com a alimentação da pessoa. Muitas pessoas que vêm de classe A, inclusive, elas se alimentam muito mal, muito mal. Elas têm tudo, têm dinheiro, né, recursos para se alimentar muito bem, mas muitas vezes por uma questão cultural, muitas vezes por educação, elas se alimentam muito mal. Principalmente com o uso de refinados, né, farinha refinada, açúcar refinado. Ou seja, quando você coloca um refinado no seu corpo, você ingere um refinado, isso significa que você não está dando trabalho para o baço. Porque o trabalho do baço é pegar a matéria bruta, mais ou menos bruta, que foi mastigada, né? E refinar aquilo, né? E fazendo processos de separar puro e impuro, puro e impuro. Quando o alimento já chega, digamos assim, pronto para ser absorvido, com muito pouca coisa, você não está fazendo o seu baço se exercitar. Com o tempo, isso vai gerando uma deficiência. O baço se torna preguiçoso, não tem nada para fazer, né? O cara come um frango, o frango derrete na boca, não precisa mastigar, esses frangos cheios de hormônio, enfim. A pessoa come uma comida que biscoitos, salgadinhos, e já vem aquela coisa, aquela bomba, né, calórica e já farinha pura, né? Aquilo entra no estômago, o estômago olha para aquilo, já está pronto, já manda para baixo, né? Não tem nada para separar aí. Aliás, nutricionalmente não tem nada, né? E é, aquilo vai, o baço olha para aquilo, fica cansado, né? Separa o que aqui, né? Trabalho, trabalho, não separa muita coisa. O resultado final não vai ser uma energia nutritiva de qualidade, porque um salgadinho, uma pizza, às vezes, não tem aquela nutrição, né? E o baço vai ficando ineficiente o corpo inteiro. Então, prestar atenção, crianças que têm deficiência de atenção, adultos com deficiência na concentração, cansaço, olhar a alimentação, porque pode ser um fator decisivo
e, ao mesmo tempo, nos tratamentos, tonificar baço, olhar para essa questão também. De acordo com o ciclo de criação dos 5 elementos, voltando aqui para o slide, o elemento terra segue-se ao elemento fogo, refletindo o seu papel de prover a mente com a capacidade de concretizar os pensamentos. É o pensamento concreto. Os órgãos associados com o elemento terra são o baço pâncreas e o estômago. Esses órgãos influenciam os lábios e a forma da carne e dos músculos, ou seja, a forma aqui no sentido de tônus muscular. Isso é importantíssimo porque isso tem uma influência muito grande na cosmetologia. Toda e qualquer, ou quase toda e qualquer flacidez, né, você trata tonificando pontos de estômago e baço, elemento terra, porque esse elemento e esses meridianos que cuidam da questão da tônus muscular, manter as coisas no lugar. O meridiano do estômago ele tem uma relação muito grande, se você olha no mapa, com a face. Então você pode, através de pontos de estômago, mesmo distantes, né, como o estômago 36, conseguir efeitos cosmetológicos faciais. Né? E você vai dar firmeza, você vai dar prover energia, o Qi correto, circulando nesse meridiano, ele mesmo vai dar viço, vai dar o Qi e o sangue chegam na face, dando um aspecto diferenciado. Então a cosmetologia ela tem muitas sutilezas, né? E essa é uma delas. Mas é muito importante em todo e qualquer tratamento relacionado a flacidez, as coisas estão caindo, digamos assim. Fazer os tratamentos locais, como a gente conhece, aparelhinhos, enfim, e baço pâncreas, estômagos, alimentação, exercício físico, mexer com esses músculos aí, né? O sabor relacionado com esses órgãos é o doce, a cor, o amarelo. Isso está no livro do Imperador Amarelo. Dos 5 espíritos ou entidades viscerais, ou 5 Shen, né, como eu acabei de falar, categorias, né, do Shen engloba 5 outros Shens que têm nomes específicos, como o estado do Rio de Janeiro, que tem cidades específicas. O baço abriga-se I, que é o aspecto da psique, responsável pelo pensamento, concentração, estudo e memorização. Assim como os órgãos do elemento terra supervisionam a digestão dos alimentos, o intelecto relaciona-se com a absorção e a análise de ideias e de informações. Então a pessoa que tem a depressão terra, né, ela é uma pessoa que ela é o chato, né, uma pessoa chata, porque ela não consegue fechar um pensamento. Às vezes isso chega a extremos de coisas muito bobas. Ela olha uma caneta e fala: por que essa caneta tem esse formato? Né? Aí ela pergunta para você, você responde: não, ela tem esse formato porque é assim. Né? Tem que ser assim, é bom para segurar. E a pessoa, naquela deficiência extrema, ela fala: nossa, você é incrível, você responde as minhas perguntas. Porque ela procura uma outra pessoa que tem um baço melhor para poder usar o pensamento, ela suga o pensamento do outro, né, o baço do outro, para tentar conseguir respostas para ela. Mas mesmo assim, ela não se satisfaz. Então, daqui a meia-noite, 1 da manhã, imagina uma pessoa ligando para você e falando: não, mas eu gosto de você, cara, você é uma pessoa muito importante para mim, um amigão. Mas aquele negócio da caneta ali, eu ainda não consegui entender direito, sabe? Você pode explicar? Eu tô explicando de maneira caricata, né? Mas isso serve para outras coisas, para assuntos às vezes importantes. E você olha pra pessoa e fala: pô, não enche meu saco, eu quero dormir, pô. 1 da manhã você falando sobre besteira, mas aquela pessoa realmente necessita daquela resposta. Ela se torna obcecada, porque ela não consegue fechar o raciocínio. Ela está com uma deficiência extrema de baço. E aí ela entra em depressão, porque você rompe esse laço. Você não quer saber daquela pessoa, se afasta dela. As pessoas vão se afastando, né? E ela entra em depressão porque ela não consegue entender o mundo, né? E ela não consegue entender porque as pessoas estão afastadas dela, enfim, fica uma coisa meio que existencial, digamos assim, um vazio, né? E isso, alimentação, o baço, né? Você usar ponto de baço, ponto de coração, usa um fitoterápico chamado Guipi-1, por exemplo, pode usar aquele Rain Chain Guipi-1, que é o Guipi-1 adicionando o ginseng, e você pode tratar esse tipo de depressão terra. Essencialmente nutridor, voltando para o slide aqui, no nível emocional, o elemento terra está associado com afeto, apoio, simpatia e questões de confiança e comunidade. Por fim, aí, o elemento metal, relacionado com outono,
pulmão e intestino grosso, e a alma corpórea, o chamado Po, né? O elemento metal representa o intercâmbio e a síntese da energia Ti. As funções das folhas de uma planta, nessa analogia que nós estamos usando, extraída do livro do Gabriel Modjai, dão um bom exemplo dessa atividade, incorporando como exercem esse processo de transpiração, fotossíntese, intercâmbio dos gases vitais e a transmutação da luz solar numa energia nutritiva. Como um elemento de troca dinâmica e da interação e da extração da energia do ambiente, metal também é conhecido, né, está relacionado com o conceito de limite. Ele é a pele física e também a pele metafórica, através da qual nos acolhemos e liberamos. Ou seja, pulmão e intestino grosso, eles estão relacionados a pulsos. Eles trabalham num pulsar. Né? Você não consegue manter e a mensagem que eles passam para a gente, né, é que você não consegue manter tudo dentro de você. Você tem que liberar. Você tem que é o desapego. É essa palavra que eu queria achar. O desapego. Você não consegue manter o ar, né, fazer uma inspiração e segurar essa inspiração por mais de, sei lá, 5 minutos. Tem uns recordistas mundiais aí que conseguem por um longo tempo, mas você não vai conseguir eternamente. Né? É preciso você liberar aquele gás e renovar o seu oxigênio. Soltar. Renovar. Com as fezes é a mesma coisa. Você não consegue prender aquilo que já foi, né? Aquilo que já foi digerido, aquilo que deve ser eliminado do seu corpo. E no sentido psicológico, né, psíquico, as coisas ruins da vida, solta isso, libera, deixa isso pra lá, sabe? Libera isso. Então, muitas vezes, pessoas que têm traumas, síndrome pós-traumática, por exemplo, pessoas que têm relação com medos, mas são medos relacionados a questões de corpo, né? Isso está muito relacionado a esse eixo, metal e água. Né? O medo de ser... Pessoas que de repente perderam um vez no assalto e ficaram traumatizadas. Né? Então aquilo mexeu com o limite de corpo dela, daquela proteção, daquela pele. Né? Não foi violado. Né? E, como falar em violado, até próprias violações sexuais, enfim, essas questões também mexem com o corpo, né? A alma corpórea da pessoa. E isso pode ser trabalhado, né, com pontos de intestino grosso, pode tanto se refletir em questões respiratórias, né, doenças respiratórias, doenças de pele, alergias inexplicáveis, a pessoa tem aquilo, toma tudo quanto é tipo de remédio, e não consegue. Vários pacientes conseguem se curar e ele não. Né? Então, tudo pode ser emocional, pode ser algo relacionado à alma corpórea. E problemas de digestão final, né? Prisão de ventre, ou irregularidade intestinal, olhar bem para essa questão emocional. Caso o paciente não se cure ali com tratamento básico, aquele de livro ali, você já tem que começar a sofisticar e a pensar de uma forma mais complexa. Eu, particularmente, já gosto de começar pensando aí, né, dessa forma mais complexa, mas tem pessoas que preferem, principalmente aqui na China, né, muitos pacientes, né, tratam pelo basicão, se não está reagindo, não está se curando com aquele basicão, passa a adicionar mais camadas de complexidade. Seguindo aqui na apresentação, senão isso nunca acaba, né? Os principais órgãos do elemento metal, o pulmão e intestino grosso também. Mas o pulmão seria o principal. Os pulmões são a origem da respiração e a residência do espírito animal, ou alma inferior. Isso vem do taoísmo, tá? Então você tem que buscar isso no taoísmo. É uma teoria muito complexa para uma aula básica, mas o Po e o Hun, a alma corpórea, a alma etérea, eles vêm até, esse conceito vem até antes de Shen, né, na história da China. Os pulmões influenciam os pelos do corpo, cabelo também, e têm um efeito sobre a pele.
São doenças de pele, muita atenção em pulmão e intestino grosso. Como órgãos centrais da respiração, os pulmões são ditos como governo, ou como governantes do Qi. Inalando esse Qi puro, o Qin-Qi do ar, lembra da primeira ou segunda aula ali de substâncias fundamentais. Tinha um gráfico ali, né, onde eu expliquei a entrada da energia do ar, né, esse Qin-Qi, fazendo parte ali da formação do Zong-Qi, né, junto com o Gu-Qi, que vem do baço e é resultado da digestão de alimentos. Eles formam esse Zong-Qi. Volta a fita, né? Vai ali atrás e vê que esse Qi puro vem daí. E exalando esse Qi sujo do metabolismo. Eles são responsáveis, além disso, pela síntese do Qi nutritivo e defensivo, formado pela fusão do Qi, do ar e dos alimentos, como eu acabei de falar, né? Então, o pulmão ele está muito relacionado à difusão, relacionado à defesa, relacionado aos processos de superfície. Pacientes que têm resfriados frequentes, gripes, adoecem com muita facilidade, mas essas doenças que atacam a superfície, olhar para o pulmão, né? O Wei Qi, né? Como é que está sendo essa difusão do Wei Qi? O pulmão é responsável por isso, então ele não está cumprindo a função dele. Então vamos olhar para pulmão e intestino grosso, vamos ver o que está acontecendo ali nessa esfera. Lembrando que você pode achar, muitas vezes, o problema, a manifestação está no pulmão, mas a raiz pode estar no fígado. Pode estar em um problema emocional, por exemplo. Um fogo está derretendo ali o metal excessivamente. E aí, certas alergias, por exemplo, que se manifestam com coceira, vermelhidão na pele, e são precedidas por episódios de forte estresse emocional, né? O paciente teve um estresse emocional no trabalho, numa relação ali, ou uma competição, uma prova, e depois daquela prova, ou durante aquele período, ele dispara uma alergia, né? Dessas meio inexplicáveis, que ninguém consegue curar, enfim, mais caracterizada por vermelhidão, calor ali, uma coceira, isso pode ser o fogo. Né? A raiz do problema é sedar fogo e proteger o pulmão. Né? É uma das possibilidades. Então você tem que olhar não só para o elemento que está com problema, mas todos os outros. O papel do Qi nutritivo é sustentar e nutrir o que é distribuído pelos pulmões por todos os órgãos do corpo, todos, né, os órgãos do corpo, através dos meridianos. O Qi defensivo é espalhado pela periferia do corpo para protegê-lo da invasão de agentes patogênicos. Primeira aula, ou segunda aula, né, vimos isso aí. Os pulmões são cruciais, portanto, para assegurar a vitalidade do corpo e da mente. Os pacientes que têm falta de vitalidade, né, o pulmão ele traz o Qi, né? Qi é ar, né? A tradução mais básica de Qi seria ar, um gás. O pulmão lida com esses gases, né? Então, é aquela pergunta que foi feita num seminário: de onde vem o Qi que fica estagnado do fígado? Né? De onde vem esse Qi? Ele vem do pulmão. Seria aquela situação que você tem uma panela de pressão prestes a explodir, seria o fígado estagnado, a irritabilidade. De onde vem esse Qi? De onde ele está entrando? Ele vem pelo pulmão, pelo baço, enfim, principalmente pelo pulmão. Enquanto o fígado é dito como casa da alma etérea, o Hun, os pulmões dão residência à alma corpórea, o Po. O Po é o aspecto corporal, o animal da alma humana, e forma o físico, a contraparte mais yin do Hun, que é um aspecto mais expansivo. Enquanto o Hun seria relacionado a sonhos, dizem que durante o período do sono o Hun sai do corpo e vai viajar por aí, né? O Po não é a sustentação, é o limite, é o senso de corpo. Então, muitos pacientes eles têm obesidade, desenvolvem obesidade
porque eles têm uma deficiência nesse rune. Então eles comem para aumentar os limites do corpo, né? Seria essa a razão por trás. Eles estão tentando aumentar, ampliar o limite do corpo e assim se sentirem protegidos. Então aí tem uma deficiência ou um desequilíbrio entre metal e água, e provavelmente o fogo também, uma razão emocional ali, né? Então, o fogo causando problema no metal e esse problema se transmitindo para a água, esse triângulo, né? Daí o paciente come, se torna-se sedentário, enfim, mas o limite do corpo dele aumenta. Ou então acontece também frequentemente esse fenômeno do paciente ficar um monstro de forte. Ele vai para academia, não sai da academia. Ele, ele é campeão aí, é o cara mais musculoso da academia. Mas quando ele mesmo se olha no espelho, ele, ele vê um cara, ou uma mulher, né, ou um homem fraco. Ele não está satisfeito, ele não consegue se sentir protegido, mesmo com toda aquela musculatura, com todo aquele tamanho, digamos assim, né, conseguido com muito esforço ali, pegando pesos, enfim, uma alimentação diferenciada, que é o que seria o contraposto né, o contrário do obeso, né, mas esse cara é extremamente forte, ou uma pessoa que está nesse caminho, com a mente, né, voltada para aumentar, que preciso ficar maior, preciso malhar mais. Mas por quê? Não, é porque está fraco ainda, não está suficiente. E você olhando uma pessoa de fora, não, você está um monstro, pô, dá um bíceps pô, quase do tamanho da minha coxa. Não, ainda não está suficiente, precisa mais. E isso, você olha ali, tem elemento metal aí, com certeza. A alma corpórea é primariamente instintiva e sensorial por natureza e nos dá capacidade para sensações físicas e o toque, bem como para o paladar, o olfato, a visão e a audição. O Po também proporciona um sexto sentido, como os dos animais, que auxilia a realizar, no nível sutil, uma função protetora do elemento metal. Então, muitas vezes o elemento, esse Po, ele dá aquela brecada. Tive uma intuição ali, não quero ir por aqui, eu quero ir por ali. Aí quando você vai por ali, você descobre que, sei lá, teve um acidente, né, no outro lugar. Teve uma briga, enfim, um assalto, enfim. Você está se autoprotegendo. Você deve seguir isso, você deve ter isso bem trabalhado dentro de você. Questões físicas, como toque, paladar, olfato, visão, audição, isso pode ser trabalhado também em crianças que têm dificuldade ali, com paralisia cerebral, autistas, enfim. Esse elemento metal também é extremamente importante, né, porque ele vai disparar, né? O elemento metal ele pode disparar o desejo sexual, um toque, né? Uma fala ali no canto do ouvido ali, a pessoa é a pele, né? O contato, o arrepio, isso é pele, o toque, isso pode disparar uma série de outras coisas. E no sentido de tratamento de moléstias, enfim, isso pode também atividades que envolvam toque, paladar, estímulos olfativos, visuais, auditivos, elas podem ser muito úteis para crianças, adultos que têm essas questões como autismo, enfim. Vivendo como ele faz no presente, a alma corpórea é afetada em particular por sentimentos de lástima, remorso e a persistente sensação de perda. Isso é muito comum. Essas emoções, por sua vez, podem obstruir essa função ordenada e rítmica dos pulmões e do intestino grosso de tomar as coisas e soltar, refletindo uma inabilidade psicológica para a aceitação e a renúncia integral. A alma corpórea está contraída pela persistente sensação de pesar e pode resultar em fadiga crônica, dificuldades respiratórias e digestivas também, né? Digestivo final, intestino. Então, enfim, você
Tem pacientes que têm um pesar, perderam ali um pai, a mãe, um avô, um ente querido, marido, esposa. Enquanto todas as pessoas já se recuperaram, aquela pessoa ainda está, passou 10, 15 anos, a pessoa não consegue se recuperar. Ela está ali como se a pessoa tivesse morrido ontem, né? Estagnou a existência dela. E muitas vezes isso tem relação não com o pesar em si, mas com uma sensação de não se conformar. Eu não me conformo. Por que eu não estava ali na hora para ajudar a pessoa? Ou então, por que Deus tirou aquela pessoa, seja mais religiosa, né? Deus tirou aquela pessoa, não consigo entender, né? Não consigo aceitar isso, né? Inclusive gerando questões existenciais, né? Pessoas que às vezes são religiosas e questionando, né? Por que Deus fez isso comigo? O que eu fiz de errado? E aí a vida fica parada, né? Isso é trabalhar elemento metal. Você recebe esse paciente no consultório e trabalha elemento metal. Então, isso pode gerar raiva, né? Isso pode se transmitir para o elemento madeira, isso pode gerar fobias, né? A pessoa não quer, é conformada, não quero ter novamente essa perda, né? Então ela gera um comportamento altamente defensivo. Uma pessoa que foi assaltada de repente uma vez, aí passa a colocar câmeras, faz uma muralha em casa, bota 1000 seguranças e ainda assim não se sente protegido, né? Tudo bem que a coisa está preta, né? A coisa, mesmo assim, às vezes entra ladrão em casa, mas eu falo dessa sensação. A pessoa se sente inconformada. Por que me levaram aquilo? Por que me tiraram certas coisas? Né? Metal é o precioso, né? Metal é um elemento do ouro, né? Enfim, as coisas preciosas. Então você tira o ouro da pessoa, a pessoa fica inconformada. Muitas pessoas ficam inconformadas, elas não aceitam aquilo. Finalizando aqui a nossa aula, né? Em geral, o elemento metal, em harmonia, promove a ordem, a comunicação, a positividade, né? Enquanto sob estresse pode resultar em constrangimento, retração e pessimismo. Isso é muito comum. Aí terminou aqui. Fim da apresentação. Essa tela preta significa fim da apresentação. Enfim, espero que você tenha gostado dessa aula. Eu sou Efraim Ferreira Medeiros, direto aqui da China, tentando me controlar aqui, né, nas apresentações para não sair muito do tema, mas sempre no intuito de passar o máximo da minha experiência. Começa a chegar a hora, né? Depois de 20 anos também de prática clínica, começa a chegar a hora de passar um pouco mais daquilo que você vivenciou, principalmente pelo fato de eu morar aqui na China já há quase 10 anos e vivenciar quase constantemente, né, em hospitais, em clínicas, essas questões que eu comento aqui. Então, espero que você esteja gostando, espero que você um dia passe aqui na China, né, com nossos grupos, e 20 anos aí do acupunturabrasil.org. Seguimos na próxima aula, no nosso próximo encontro aí. Muito obrigado por ter assistido essa aula sobre 5 elementos, uma aula básica, tem muito mais coisas para falar, mas é uma aula básica, mas que eu procurei dar uma avançadinha também. Seria básico, intermediário. Até o próximo programa. Muito obrigado aí por tudo e tchau.